Em particular, o José Carlos tem tido especial sensibilidade para a questão das transições digitais e olhar muitas vezes para além da informática do bit e do byte, do 0 e do 1, e portanto eu acho que também era muito interessante trazer esta visão, menos, se vocês quiserem, menos tecnológica e mais do impacto que realmente a tecnologia pode ter nos locais e como é que os locais podem tirar partido da mesma. Mas pronto, não queria dizer muito mais, a não ser agradecer novamente ao José Carlos ter tido a disponibilidade de vir cá a esta sessão. Ok, eu suponho que o palco é meu. Eu ia partilhar então... eu estou com dificuldade em partilhar, mas penso que isso vai estar resolvido neste momento. Está resolvido neste momento. E começava por agradecer o convite ao professor Ricardo Correia, meu amigo Ricardo Correia, com quem tenho partilhado algumas lutas pela modernização dos sistemas de informação na área da saúde. É sempre um privilégio vir até à FMUP, sou normalmente um apreciador e um divulgador do bom trabalho que se tem feito no mestrado de Informática Médica e na FMUP, e portanto é um privilégio estar aqui. Eu vou fazer esta sessão de forma razoavelmente informal. Tem um slide em que está aqui a minha apresentação apenas para que possam ficar com os meus contactos. Portanto, o meu nome é José Carlos Nascimento, sou da Universidade de Minho, Departamento de Sistemas de Informação. Tenho tido uma vida que de facto começou por ser na indústria, portanto, no mercado das TIs. Depois acabei por fazer o doutoramento e fiquei na Universidade de Minho, mas digamos nestes últimos 20 anos de universitário tenho andado bastante por fora, normalmente em serviço público, ou no Ministério da Saúde, ou a última experiência foi, digamos, na Secretaria de Estado para a Transição Digital, portanto, com a entrada do atual Governo Constitucional. No seguimento da conversa com o professor Ricardo Correia, os objetivos para esta sessão, que eu vou tentar manter dentro dos 20, 25 minutos, são estes: é refletirmos quase que uma conversa sobre o que é isto da transformação digital, porque às vezes não temos tempo para o fazer, tentar pensar muito rapidamente sobre os impactos e desafios e como é que esta transformação vai ser feita e com quem? Qual é o papel de cada um de nós? Portanto, como o Ricardo referiu, não será uma sessão técnica, mas talvez, digamos, ter mais uma oportunidade para vos provocar alguma reflexão sobre estas questões. Vamos começar então por primeiros três temas. E eu começava a falar exatamente daquilo que me parece ser uma contradição, ok? Que é a seguinte: esta área das tecnologias e sistemas de informação é uma área relativamente nova do conhecimento, quando comparamos com outras áreas do conhecimento, mas tem uma característica muito particular que é, digamos, eu diria que em cada 10 anos sofre revoluções profundas e mudanças profundas. Portanto, um aspecto extremamente interessante desta área dos sistemas de informação e na saúde necessariamente é, digamos, cada década é uma década completamente diferente da anterior. Portanto, de facto, o ritmo de transformação é muito grande. Fazendo uma rápida resenha, enfim, nós começamos com a existência dos centros de processamento de dados e da informática centralizada, um único computador na organização, e, digamos, ainda este ambiente não estava estabilizado e surgem os computadores pessoais e os computadores departamentais e passamos para uma realidade organizacional que é completamente distinta, nomeadamente em termos de dispersão. Isto estamos a falar de anos 90, foi talvez o período mais complicado da gestão de sistemas de informação. Felizmente aparece logo a seguir um boom das telecomunicações, das redes, da interoperabilidade
E o que acontece é que, de facto, aquilo que era uma realidade muito dispersa passa a ser uma realidade muito integrada no mercado, não propriamente na saúde, mas na indústria em particular. O surgimento dos ERPs, portanto, os novos sistemas de informação de gestão, fazem uma mudança significativa. E quando se pensava que estava tudo estabilizado, não deixa de ser curioso, eu diria que surge o século XXI e surge a internet que muda tudo. Portanto, penso que estaremos todos de acordo que o mundo antes da internet e o mundo depois da internet são duas realidades completamente distintas. Curiosamente, se repararmos para estas 2 décadas de internet, nós temos 2 décadas que são significativamente diferentes. A primeira, temos uma internet que é fundamentalmente de broadcast, portanto, de instrumento que as empresas e as organizações usam para divulgar, quase um catálogo que nós consultávamos, e esta segunda década é completamente diferente, portanto é uma década desde logo de mobilidade, de smartphones, de redes sociais, de interação, de grande cocriação. Portanto, digamos, mudanças significativas que nos levam a dizer que a próxima década será também diferente, e é esse, não queria dizer papel, mas digamos, mas é nessa evangelização, de certa forma, que eu gostava de falar sobre a transformação digital, porque acredito piamente que estamos perante uma era nova. Curiosamente, o paradoxo está aqui é que se é verdade que as coisas foram mudando muito, tradicionalmente a forma como nós olhamos para os sistemas de informação, eu diria que não sofreu grandes alterações ao longo destas décadas. As atividades de gestão de sistemas de informação foram sempre baseadas nestes 3 grandes grupos: planeamento, sistemas de desenvolvimento e exploração de sistemas. Eu diria que de forma mais ou menos estável e sempre associados a um objetivo primeiro, que era automatizar e alinhar os sistemas de informação com a realidade e o planeamento do negócio. Ou seja, as empresas existiam, havia uma realidade e a informática preocupava-se em automatizar essa realidade. Há um segundo período, aliás foi o período áureo da Universidade do Minho nesta matéria, em que não chega a automatizar a realidade, é preciso antecipar a realidade, mas mesmo essa antecipação é feita tentando descobrir o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer no negócio, o que é que vai acontecer na atividade da empresa ou da organização e, digamos, preparar os sistemas para que, quando isso aconteça, os sistemas de informação estarem à altura das necessidades do momento. Portanto, o que é que isto acaba por fazer? Acaba por, eu diria, conduzir a 2 realidades, que é um domínio reativo da atitude, portanto, na informática vai-se muito atrás daquilo que é a realidade organizacional, portanto, as tecnologias têm um papel de automatização, portanto, e de seguimento do negócio, e há uma outra consequência que é importante, que é, continuamos a olhar para estas questões com uma questão fundamentalmente tecnológica. E eu diria que até aqui não vinha mal nenhum ao mundo, porque de facto, digamos, o desígnio era esse. Hoje em dia fala-se muito, aparecem várias referências a estas 3 etapas da vida dos sistemas de informação nas organizações, que é um tempo que ainda se mantém hoje em dia, que foi o tempo da automatização, muito virado para as questões da eficiência, da eficácia, portanto, de procurar, através da informática, dar melhores meios para que as pessoas continuassem a fazer as mesmas coisas. Falamos depois de uma fase posterior, que foi a fase do informar, no fundo muito a ver com o business intelligence, a altura em que, digamos, os utilizadores e que os gestores começam a ver que nos dados que existem nas aplicações operacionais nós podemos retirar de lá informação importante para a tomada de decisão, para o planeamento, enfim, portanto, é uma altura importante e, de facto, foi marcante neste século. E neste momento eu acredito piamente que estamos numa altura em que transformação digital corresponde a uma realidade.
corresponde a uma nova época e coloca desafios que são diferentes dos anteriores. E fazer a passagem daquilo que era uma cultura de informática para uma cultura de transformação digital é um passo importante que temos que dar. Por muito que a gente diga ao contrário, a natureza humana torna-nos a todos razoavelmente mais reativos do que proativos, portanto, temos alguma dificuldade em dar conta que entramos em novas realidades e continuamos muito facilmente a manter paradigmas anteriores. Portanto, é nesse sentido que eu ia mudar algumas coisas. E nada melhor para falar sobre isto do que pegar numa definição muito simples que é da Wikipédia, portanto, nem sequer há aqui grande pesquisa do ponto de vista de trabalho científico, nem de publicações em revistas de referência, é ir à Wikipédia e reparar que a Wikipédia claramente associa a transformação digital ao uso das tecnologias para criar inovação, novos modelos de negócio, novos serviços num determinado domínio e diz que transformação digital não tem nada a ver com suportar e melhorar os métodos tradicionais. Eu digo isto porque acho que esta separação é muito importante, e ainda bem que é a própria Wikipédia a fazê-la, porque nós vamos, nos próximos tempos, ouvir falar transformação digital a propósito de tudo e de nada. Mas eu acho que é importante nós termos a noção que há um caminho anterior à transformação digital e que há de continuar, que tem a ver com o suporte e a melhoria aos processos tradicionais, mas o tempo hoje é um tempo fundamentalmente de transformação e de inovação. E é isso que muda a forma como nós temos que estar presente. Sendo rápido, se repararem, no passado nós tínhamos uma ótica de fazer e, portanto, uma ótica que vinha muito do tempo industrial. Hoje em dia há uma grande preocupação com a transformação. Se repararem, a otimização e a automação eram características, eu diria, que já vem da lógica industrial, portanto, e os sistemas de informação refletiam muito essa necessidade. Hoje em dia nós estamos muito marcados por uma sociedade que é marcada pela inovação. Porquê? Talvez porque se calhar mais importante hoje do que ter empresas que sejam eficientes e consigam competir pelo custo, é importante ter, digamos, instituições que consigam criar valor. E se olharem para este slide e pensarem naquilo que são as empresas de sucesso hoje em dia, seja ao nível de grandes multinacionais e daquelas que são referência de mercado, seja ao nível das startups e de muitas experiências, vão ver que, de facto, é na parte de baixo deste slide que esta realidade está referida. Diria ainda que há uma questão que é inevitável hoje em dia e que é incontornável, que é, isto não é apenas uma questão que seja tratada ao nível do mercado. Acho que é importante ter a ideia que é, de facto, uma temática que tem um peso enorme em termos da definição das políticas europeias. Portanto, digamos, não é apenas uma questão do domínio tecnológico, não é apenas uma questão do domínio das pessoas que se interessam por esta área, não tem a ver apenas com o funcionamento de cada organização, tem a ver com nós vivermos uma Europa em que claramente, e nesse aspecto acho que a comissária tem feito um trabalho fantástico, digamos, de definir o digital como um desígnio para o futuro da Europa, como das ferramentas fundamentais para a competitividade. Portanto, não é apenas uma questão dos informáticos, eu diria que é uma questão da própria sobrevivência e da cidadania europeia. E até por questões temporais, ou também por questões temporais, estes ciclos têm conhecido com uma abordagem nacional também a estas questões. Portanto, não tenho dúvidas que a próxima década vai ser uma década marcante nesta área. Falando um pouco sobre os impactos e desafios. Bem, eu diria que o primeiro desafio na saúde, acho que a saúde tem desafios que são particulares e complexos. O primeiro desafio na saúde é que
nós não podemos falar de transformação digital sem ignorar que ainda há muito para fazer, digamos, há um caminho a recuperar em termos do estado dos sistemas de informação. E quando eu digo isto não com uma perspectiva de crítica ao trabalho que tem sido feito em Portugal, ou digamos, com alguma preocupação até nacional. Portanto, isto é uma afirmação europeia, desde 2012, que há um conjunto de documentos da Comissão, há um em particular que, portanto, diz que os sistemas de informação na saúde têm um atraso de cerca de 10 anos em relação a qualquer outra área de atividade económica na Europa. E se formos ver documentos mais recentes, eu ainda estive a ver os documentos da Comissão Europeia 2018, a temática é a mesma, a necessidade de recuperarmos caminho, de caminhar para o registro de saúde eletrónico europeu, de garantir uma realidade europeia, continuarmos a trabalhar nos standards, ou seja, solucionarmos um conjunto de problemas que noutros setores já foram resolvidos. E se repararem, isto é verdade se nos lembrarmos daquilo que são os estados, as aplicações estruturantes do SNS, portanto, obviamente que é um problema que tem que ser resolvido, algum caminho tem que ser feito no domínio do registro de saúde eletrónico, no domínio do Business Intelligence e sistemas de apoio à decisão, portanto, muito ligado ali à área do informar. A saúde é uma área que começou tarde, bastante tarde, e digamos, tem que recuperar terreno. Portanto, acho que este é o primeiro desafio, que é garantir as infraestruturas e garantir, digamos, há um atraso que tem que ser vencido, mas que não pode ser razão para nós não entrarmos efetivamente num período de transformação digital. Acho que esse período de transformação digital passa por, antes de mais, e dentro desta ideia de evangelização, é todos nós aceitarmos que o mundo mudou. Nós temos uma visão ainda, então, ao nível dos conselhos de administração e ao nível da gestão de topo, de uma informática e de informatização muito tradicional, portanto, muito centrada na organização, espaços informáticos, muito centrado nos dados e mono-organizacional, e se nós olharmos para aquilo que é hoje o mundo, inovar e fazer coisas diferentes é importante. Se calhar o grande desafio não é apenas automatizar o serviço de saúde que nós prestamos em Portugal, mas é preparar novos serviços de saúde e nova forma de prestar cuidados de saúde à população. Eu diria, isso está identificado nos documentos da Comissão Europeia como a única forma de responder à necessidade de garantir a sustentabilidade e a melhoria dos cuidados de saúde a uma população com necessidades crescentes. Não é uma realidade centrada na organização, é uma realidade de interação com a sociedade, é um espaço de gestores e dos profissionais de saúde, tem muito a ver com informação e conhecimento, e a realidade já não é da organização, é uma realidade do ecossistema. Portanto, acho que este é outro grande desafio na saúde, que é assumir que não podemos aplicar a uma nova realidade aquilo que eram as abordagens de um tempo anterior. Não podemos aplicar a uma nova realidade, que penso que está à vista de todos, aquilo que eram as práticas e eu diria até as responsabilidades que eram as de um tempo anterior. O terceiro grande desafio prende-se com o facto de a próxima década ir ser marcada por tecnologias que, de facto, cujo potencial nós neste momento ainda nem sequer conseguimos imaginar. E acho que esse é um desafio importante. Se repararem, estou aqui a tentar controlar o tempo, se repararem, as práticas de desenvolvimento de sistemas de informação foram-se mantendo razoavelmente estáveis ao longo das décadas. As linguagens de programação foram mudando, surgiram desenvolvimentos para o web, enfim, há uma série de novos serviços e novas formas de metodologia de desenvolvimento, mas eu diria que as aplicações mantêm um formato básico e essencial ao longo do tempo.
Isso não vai ser verdade com muitas das tecnologias que estão aí em cima da mesa, algumas muito recentes, outras não tão recentes, até bastante antigas, como é o caso da inteligência artificial, que agora vê a luz do dia, porque tem condições tecnológicas para isso, mas de facto os próximos passos vão ser dados com recurso a uma quantidade nova de tecnologias que vão alterar o paradigma de desenvolvimento dos sistemas. Eu diria que o blockchain será a maior revolução do ponto de vista da arquitetura desde o modelo cliente-servidor que apareceu nos anos 90. Portanto, há de facto esta questão que é como é que nós vamos utilizar a tecnologia para fazer coisas novas. Portanto, e esse é o grande desafio. Passando 2 ou 3 casos em concreto, muito rapidamente. O primeiro, necessariamente, que é a inteligência artificial, não é uma tecnologia, é uma área de conhecimento. Portanto, estamos a trazer para aqui novos paradigmas. E o meu critério foi trazer aqui como exemplos de desafios abordagens que, de facto, quebram com os paradigmas do passado e que nos obrigam a ter atitude diferente. Bem, a primeira, com a inteligência artificial, é que pela primeira vez passamos a ter nos computadores aquilo que eram capacidades tradicionalmente apenas desempenhadas ou possuídas pelos seres humanos. A capacidade de raciocínio, a capacidade de aprendizagem, a inferência, o reconhecimento de padrões. Portanto, estamos a falar de dotar os sistemas de informação de capacidades e competências que eram exclusivamente humanos. E isto não vai ficar como antes. A segunda questão que trago para cima da mesa tem a ver com um aspecto que acho que vai ser importantíssimo na próxima década, que são as questões da economia circular dos dados. O circular não está ali por acaso, portanto, muita gente fala da economia de dados. Eu gosto da economia circular de dados porque nós nunca olhamos para os dados efetivamente numa ótica de recurso e de valor. Ok? Portanto, quando utilizávamos as aplicações tradicionais, olhávamos para os dados como, enfim, o registro de atividades. Olhamos para os dados com mais cuidado, com o Business Intelligence, para tentarem tirar informação que apoiasse a gestão e a tomada de decisão, mas garantidamente que a década 2030 será uma década, digamos, de consideração do valor económico dos dados. E porquê é que eu digo económico circular dos dados? Porque vai passar muito pela capacidade de reutilização dos dados existentes. E este, penso, também é um desafio enorme. A saúde é uma área fundamental para que este objetivo europeu se concretize, mas vai encontrar muitas resistências. Só para vos dar uma ideia, em termos de perspectivas da Europa, são dados da Comissão Europeia relativamente recentes, na Europa a 27, a economia de dados representa apenas 2,4% do PIB da União Europeia. E espera-se que chegue a 5,8% do PIB já em 2025. Significa um crescimento de quase 3 vezes. Eu diria que, se o crescimento é interessante, há aqui uma problemática que me parece que é preocupante. É que a Europa não está a ter no digital o mesmo peso que tem na economia global. Ou seja, a Europa tem na economia global um determinado peso em termos de PIB. Quando vamos ver apenas a economia digital, reparamos que há outras regiões do globo que estão a ganhar avanço relativo e a Europa não pode ficar para trás. E esta área da economia dos dados é uma área extraordinariamente importante. Neste momento, os Estados Unidos mantêm, obviamente, a liderança. Diria que a China está a crescer e a apostar significativamente na formação. E, portanto, a Europa tem aqui um problema bastante complicado de resolver. Ok. Junto com esta questão da economia dos dados,
E, portanto, estava eu a dizer que tem aqui um problema importante a resolver, que tem a ver com as dificuldades acrescidas que a Europa tem. E porquê é que a Europa tem dificuldades acrescidas? Eu diria que por duas razões fundamentais. A primeira é porque, e devia aparecer no slide a seguir, peço desculpa, a transformação digital na Europa é suposto não ceder naquilo que são os valores democráticos. Portanto, nós temos que fazer um equilíbrio, e é esse, digamos, o rumo europeu para o digital, o chamado European Way, portanto, a forma como a Europa pretende fazer, que é tirar o máximo partido dos dados, utilizar o digital, mas preservando aquilo que é o fundamental dos valores democráticos europeus, ok? E, portanto, não há forma de nós fugirmos a esta dicotomia, portanto, a segurança e a competitividade não são alternativas. Nós não podemos escolher entre segurança, privacidade ou competitividade. A Europa está confrontada com a necessidade de ser competitiva pela reutilização dos dados, pelo uso do digital, sem pôr em causa aquilo que são os valores fundamentais da nossa civilização, que é uma dificuldade que, digamos, outras regiões do globo, estou-me a lembrar da China, mas mesmo os próprios Estados Unidos, digamos, têm preocupações muito menores e, portanto, é sabida a forma muito mais aberta como tem tendência a utilizar as tecnologias com menos cuidado pelo aquilo que são os direitos do cidadão. Eu diria ainda, dentro deste tono informal, deixo para discussão posterior, mas também como eu temo que a questão da segurança e da privacidade vão ser usados como argumentos para travar a reutilização de dados, para travar o nosso desafio de competitividade económica através da economia de dados. Portanto, e acho que um dos desafios grandes que nós temos pela frente é efetivamente criar uma cultura, principalmente junto das gerações mais novas, que não seja uma cultura de fechamento, que não seja uma cultura de isto é bom para os outros, mas para mim eu tenho que garantir a segurança dos dados e que a segurança seja um argumento que vai inibir a nossa competitividade. Nós temos que ser competitivos, precisamos de ter dados e reutilizá-los e precisamos de o fazer, obviamente, sem pôr em causa aquilo que são as questões da privacidade e segurança. Passou-me aqui a ordem dos slides, por qualquer motivo está trocada, peço desculpa por isso. Diria que o último desafio que gostava de falar tem a ver com o Internet of Things e o e-saúde, também porque aqui há uma ruptura de paradigma, que é, se nós olharmos para a internet, às vezes não nos damos conta, mas digamos, no fundamental, o tráfego e as sessões que existem em cima da internet desde que ela surgiu, têm muito origem naquilo que é a atividade humana, ou seja, há um ser humano a consultar um site, a usar uma app, a pedir uma determinada transferência, a executar uma qualquer operação. Este tem sido o paradigma desde o surgimento da internet. E estamos neste momento a entrar numa altura diferente em que é suposto, digamos, os sistemas entrarem em contacto direto uns com os outros, e isso vai ter impactos diversos em muitos setores, necessariamente na área da saúde e necessariamente na área da saúde junto do cidadão que não está em contacto direto, o físico, com a instituição de saúde. Para passar ao último ponto, nos últimos 5 minutos, a transformação digital não acontece por acaso. Portanto, acontece porque alguém pensa de que forma é que nós podemos utilizar as tecnologias para promover a transformação. E, portanto, a mensagem que eu passo para o auditório, se quiserem, é que não há hipótese que a transformação digital ocorra feita pelos outros, porque os outros não existem. Portanto, não existe nenhuma entidade externa que vá garantir os processos de transformação
digital, eles têm que ser liderados pelas pessoas que estão efetivamente no terreno. Como e por quem? Para terminar, no fundo acho que é importante, e propunhos essa reflexão, que é qual é o papel que cada um de nós, aqui presentes nesta sessão, deverá vir a ter neste processo de transformação que temos em curso, quer do ponto de vista da importância para as suas próprias organizações, quer do ponto de vista, digamos, do contributo para o desenvolvimento da competitividade nacional e da afirmação do espaço europeu, se não queremos ficar para trás. Um aspecto interessante é que, se repararem, hoje em dia, sempre que se fala de inovação, a parte da inovação tecnológica é apenas uma das 4 dimensões que normalmente estão presentes quando referimos inovação e mudança. Obviamente que a inovação tecnológica e a área das ciências e da engenharia é muito importante, e é um drive importante, mas se calhar, digamos, muita da iniciativa surge do lado do negócio, surge da criação de novos modelos de negócio, portanto envolve áreas que não são as tecnológicas, mas são as áreas do conhecimento, nas áreas da administração e da gestão. Estamos a falar de realidades que envolvem transformações sociais enormes, que têm não só impactos grandes nas populações, que têm impactos grandes nos utilizadores e mais obrigam a que esses utilizadores e que os cidadãos em geral, digamos, se integrem nesse processo de gestão de mudança. Portanto, a inovação ao nível das ciências sociais é importante. E, obviamente, que ao nível da economia e dos mercados, basta olhar para aquilo que são os exemplos mais bem-sucedidos na área da transformação digital, uma Uber, um LinkedIn, uma própria Ryanair. Bom, vamos ver, digamos, que todas estas dimensões estão presentes nesses modelos de negócio. O que é que isso significa? Significa que, para além das 3 áreas tradicionais, nós temos que ter cada vez mais políticas nesta área. Portanto, quando se tratava apenas de automatizar o que já existia, eram problemas de informática. Quando se trata de organizar as tecnologias para promover a transformação, nós temos, de facto, que ter políticas, e esta área da governança é uma área muito recente, porque, de facto, ela nunca foi sentida como uma necessidade das organizações. Eu estou a 2 slides do fim, mas deixem-me só dar-vos este exemplo. É um exercício que eu às vezes gosto de fazer, que é... depois podemos falar sobre isto depois de eu concluir, mas gosto de colocar 2 questões, que é o que é que cada um de nós pensa sobre a atual política de partilha e acesso da informação de saúde do cidadão pelos profissionais do setor público, privado e social. Qual é a opinião que cada um tem sobre as políticas que existem, o que é que está definido para aqui, ok? E a outra pergunta é o que é que cada um pensa sobre as políticas e os modelos adotados para a concretização do Registro de Saúde Eletrónico Nacional, ok? E um exercício que normalmente acontece é que as pessoas começam a pensar, a refletir sobre qual é a sua opinião sobre este assunto. Mas ninguém consegue responder a estas 2 perguntas. Porque nós não podemos concordar com algo que não existe. Podemos ter opinião sobre como é que isto deve ser feito, mas não podemos concordar ou discordar se as políticas são boas ou são más, porque ou é falha minha ou, digamos, essas políticas pura e simplesmente em 2021 não existem. E como eu aprendi na escola primária, ainda sou do tempo da 1ª à 4ª classe, concordar e discordar são verbos transitivos, ou seja, a gente para concordar ou discordar tem que concordar ou discordar de alguma coisa. Portanto, é impossível discordar ou concordar com a ausência. Para o penúltimo slide, porque acrescentei já o professor Ricardo estava a falar, acho que os grandes desafios, fazendo a súmula de tudo isto, são estes que estão aqui em cima da mesa. Sistemas de informação e transformação digital da saúde não são um problema meramente muito tecnológico da responsabilidade informática, de todo. Se vamos por aí, não vamos.
Não tenho dúvidas que o futuro dos sistemas de informação da saúde passa por uma maior e, sobretudo, mais atempada, portanto, digamos, em fases mais iniciais do desenvolvimento da intervenção dos profissionais de saúde e dos gestores hospitalares, na concepção e desenho e exploração dos sistemas de informação de saúde. Deixem-me fazer aqui uma ressalva que eu tenho por hábito, quando falo de profissionais de saúde, uso este termo numa acessão bastante lata, portanto, diria o profissional de saúde tradicional, portanto, os médicos, enfermeiros, técnicos de radiologia, mas eu diria que também, digamos, aqueles profissionais de saúde na área, por exemplo, dos sistemas de informação, que lidam com os sistemas de informação, mas cujo conhecimento da atividade na área da saúde é profundo. Eu diria que o professor Ricardo Correia, para além de ser um brilhante académico, é, para mim, um profissional de saúde, embora, digamos, eu não quisesse que fosse ele dar uma vacina para a Covid-19. Mas acho que isso não lhe retira a classificação de ser um excelente profissional de saúde, para além de um brilhante académico. Liderança dos projetos de transformação digital, feitos pelo terreno, porque se trata, de facto, de fazer algo diferente. O último slide que eu acrescentei em final de 5 minutos antes, tinha retirado, porque já sabia que ia exceder o tempo da apresentação, mas como foi referido antes da gravação a questão do empreendedorismo e da competitividade, eu fui repescar a uma outra apresentação. Acho que neste contexto que estamos aqui a falar, nós não nos podemos esquecer da dimensão económica do IELF. Não há saúde de qualidade, não há sistema de saúde em qualidade num país que não seja desenvolvido. Portanto, e a única forma de Portugal ser um país desenvolvido é, digamos, ser competitivos em áreas que acrescentam valor, e eu acho que nós temos que, quando eu digo nós, digo instituições de saúde, quando pensam transformação digital, têm que ter esse duplo chapéu presente, que nem sempre está, pelo menos o segundo. Há um que está claramente, que é o chapéu de escolher as melhores soluções para a minha organização, mas há um outro chapéu que raramente está, também não dá com dois chapéus, não é normal, mas é importante. É importante. O segundo chapéu, que é de que forma é que eu estou a contribuir para o desenvolvimento das empresas de TIC na área da saúde, para que Portugal seja competitivo nesta área, portanto, possa haver exportação nesta área e permita criar riqueza que nos permita ter o orçamento do SNS que nós necessitamos. Portanto, transformação digital é também pensar não apenas nas soluções internas de cada uma das organizações, mas pensar o que é que eu estou a fazer para que Portugal seja competitivo. Eu, na imagem, para além do Ricardo Correia, tenho a Celina Costa Leite, com o símbolo da SPMS atrás, e poderá, é um bom exemplo de uma pergunta que acho que, como cidadãos, podemos fazer, que é o que é que a SPMS está a fazer para que Portugal seja competitivo na área das tecnologias de informação em saúde.